Senhoras e senhores, bom dia. Iniciaremos a cerimônia de abertura da primeira reunião de acompanhamento da chamada CNPq-MCTI Associação Abelha, número 27/2021. Participam conosco o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, o secretário de Pesquisa e Formação Científica do MCTI, Marcelo Morales, o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Evaldo Vilela, e a diretora executiva da Associação Brasileira de Estudos das Abelhas, Ana Lúcia Sade. A chamada é uma ação conjunta entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, Tecnológico, CNPq, e a Associação Brasileira de Estudos das Abelhas, a Associação Abelha, e visa o fomento a projetos de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e inovação em temas relacionados aos polinizadores e aos serviços ecossistêmicos de polinização. Na ocasião da primeira reunião de acompanhamento, estão presentes os parceiros da chamada MCTI, CNPq e Associação Abelha, e os coordenadores dos projetos selecionados. Este é um evento híbrido, contando com a participação presencial e remota, e nós iremos disponibilizar posteriormente as apresentações nas nossas redes sociais. E para darmos início, convidamos para fazer uso da palavra o senhor Marcelo Morales, secretário de Pesquisa e Formação Científica do MCTI. Bom dia a todos, bom dia, ministro, presidente do CNPq, professor Evaldo Vilela, doutora Ana Lúcia, parceira importante aqui nossa há algum tempo, né, Ana Lúcia, da Associação Abelha. É uma enorme satisfação, pesquisadores aqui no Ministério, para a apresentação do Marco Zero dos seus projetos, para que a gente possa interagir com todos os projetos, para fazer a melhor ação possível em relação à interação entre esses projetos. Eu queria agradecer, ministro, também ao CNPq, a nossa coordenação de bioeconomia, o pessoal da Secretaria de Pesquisa e Formação Científica, nosso diretor Fábio está aqui, o Bruno, nosso coordenador da bioeconomia, e todos envolvidos com a chamada, mas também os funcionários e colaboradores do CNPq, que trabalharam conjuntamente junto com a Associação Abelha para a elaboração dessa chamada, que é uma parceria inédita, né, Ana? A gente começou, quando eu estava no CNPq, com essa chamada, a discussão dessa chamada com a Associação Abelha, com a chamada com recursos também da associação e também do CNPq, lá atrás, né? 2017. Foi uma chamada inédita, inovadora, teve uma série de tentativas de contestações, mas conseguimos lançar a chamada e tivemos os primeiros projetos selecionados naquela época, né? Deu tão certo e foi tão produtiva essa interação entre o setor privado e também a pesquisa científica, que tem que ser assim mesmo, né? Para a elaboração das bases, né, científicas com o conhecimento brasileiro e não do conhecimento das abelhas, eu aprendi isso com você, europeias, né, para que a gente tivesse um marco no Brasil em relação às abelhas brasileiras. Então, nesse contexto, essa segunda chamada entre o CNPq, o MCTI, a Associação Abelha, traz uma nova perspectiva. As linhas de pesquisa que cabe destacar, elas abordam o desenvolvimento de produtos, insumos e serviços, tanto para a apicultura, a meliponicultura, quando advindos delas. Além disso, também está sendo apoiado o levantamento da biodiversidade e valoração dos serviços ecossistêmicos de polinizadores, especialmente em culturas de interesse econômico. Essa iniciativa é uma parceria bem-sucedida, com financiamento conjunto entre o setor público e privado, como eu disse anteriormente, da Associação Brasileira de Estudos das Abelhas, a Associação Abelha, aqui representada pela diretora executiva Ana Lúcia Sade,
e o modelo de financiamento conjunto tem se mostrado exitoso e é algo que a gente pretende replicar em outras áreas do MCTI, em especial da bioeconomia. Essa cooperação constata a relação de confiança existente entre o setor empresarial e o MCTI, que vem atuando de forma incansável aqui para a inovação e competitividade do Brasil. É somente com investimentos concertados em ciência, tecnologia e inovação que a gente pode garantir o nosso desenvolvimento sustentável e nossa soberania. Também gostaria de agradecer todo o apoio do CNPq, viu, Evaldo, para a realização dessa chamada. Foi durante a minha passagem também como diretor que a gente trabalhou na primeira chamada, como eu falei. E, por fim, eu quero parabenizar os coordenadores dos projetos contratados. Eu tenho certeza que a gente vai ter resultados interessantes vindo dessa chamada, com potencial de desenvolvimento de produtos, insumos e serviços produzidos a partir de atividade da apicultura e meliponicultura. E eu queria dizer que essa reunião ela é muito importante, é o Marco Zero, onde vocês apresentam, cada um conhece os seus projetos, interagem entre si, fazendo uma interação que ela é produtiva. Então, os projetos têm recursos limitados e vocês podem interagir otimizando esses recursos e também os resultados. Ana, muito obrigado. Evaldo, obrigado. E, ministro, a gente está muito orgulhoso dessa chamada e dos pesquisadores selecionados também. Muito obrigado. Ouviremos agora a senhora Ana Lúcia Assad, diretora executiva da Associação Brasileira de Estudos das Abelhas. Obrigada. Bom dia, ministro, bom dia, Evaldo, prazer em vê-lo, Marcelo também, obrigado pelas palavras colocadas, ditas aqui. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos os coordenadores e seus representantes aqui presentes. Essa é a segunda vez que a gente faz essa experiência. Na chamada 1, a gente fez esse Marco Zero. Vocês vão ter, possivelmente, o depoimento da Márcia Mauesp, ela teve um projeto na chamada 1 aprovado e agora tem um outro, a CAL, na chamada 2. E foi muito rica e muito importante essa interação. Primeiro, para desmistificar uma série de coisas. Essa é uma chamada de financiamento, como o Marcelo bem endossou, público-privada, ou seja, tem recurso do setor empresarial, não houve e não há nenhuma interferência do setor empresarial na decisão e análise dos projetos, foram todos avaliados minuciosamente e rigorosamente por um comitê que contou com a presença de pessoas externas, internacionais, especialistas internacionais, mesmo que fosse de APES, né? Mas eles discutiram os projetos, APES europeia, mas eles discutiram os projetos como um todo. E foi decidido e discutido projeto a projeto. Então, foi uma demanda, tenho a impressão que o Evaldo deve falar, foi uma demanda alta de 97 projetos de excelente qualidade. Os membros do comitê científico, inclusive, ficam atrás da gente assim, vocês não vão arrumar mais dinheiro? Não, vocês têm que pôr mais dinheiro, porque tem projetos excelentes que tiveram uma pontuação muito boa, mas que, infelizmente, nós não tivemos o aporte de recursos necessários. Além do mais, com uma distribuição nacional. Nós tivemos projetos de todas as regiões, e, como eu disse, diferentes perfis de produtos, processos, qualidade de mel, casa de vegetação, cultura, sistemas ecossistemas, estou sendo redundante, né? Paisagem, integração, alimentação de abelhas, então, perfis bastante diferenciados, de institutos técnicos, de universidades, de centros de pesquisa e, ministro, bem dentro da linha de inovação, vários com parcerias com empresas, cooperativas, associações de produtores. Então, vários dos projetos aqui têm essa pegada, vamos assim dizer, de aplicabilidade, né? Então, de chegar o resultado na aplicação mesmo. E eles vão ter oportunidade de nos falar aqui, e tem, lógico, tem todos aqueles projetos que são realmente expansão do conhecimento, também é o papel da ciência, fazer essa expansão do conhecimento para gerar e trazer mais resultados. Uma outra coisa interessante nessa chamada também que eu queria destacar é que houve um envolvimento de diferentes áreas do conhecimento. Então, nós vamos aqui, possivelmente, com
gente da TI, vamos estar com engenheiros, com agrônomos, não só com biólogos, ecólogos, e não menosprezando, tá, gente? É mais no sentido de mostrar como é importante a integração de áreas do conhecimento para levar o resultado lá na ponta, lá beneficiar o apicultor, o meliponicultor, a cooperativa no seu processamento, e o consumidor, ao saber que estará consumindo um mel ou uma própolis de excelente qualidade, porque nós também temos projetos nessa linha. Então, você vê a variabilidade de temas que nós vamos discutir hoje. E esse 1 dia e meio aqui. E, além do mais, assim, além de permitir a integração entre vocês, nós da Associação Abelha sempre estimulamos que a forma de divulgação dos resultados. Então, não é só o artigo científico. A gente quer levar à sociedade, de um modo geral, a informação de que esses resultados estão gerando dia de campo, aplicação, melhoria de produtividade, como a gente viu no projeto Açaí, no projeto Café, que foram financiados na outra chamada, um conhecimento mais sobre a flora e a própria biota envolvida com as abelhas sem ferrão e com as próprias apes. Então, tudo isso a gente procura divulgar em parceria com o Ministério e com o CNPq e com o IBAMA, que a chamada passada foi em parceria com o IBAMA, esses resultados. Então, a gente mostra esse dia de campo, traduz em cartilhas, em vídeos, em fotos, em ampliação das coleções, levando à sociedade e na divulgação dos próprios artigos científicos, na participação em eventos, em congressos, a gente leva esse resultado para a sociedade como um todo, mostrando quão importante é o apoio à ciência e à tecnologia e à parceria público-privada, porque não adianta o setor privado caminhar por aqui e muitas vezes a ciência por aqui, na verdade é importante essa integração e essa parceria. Por isso que a gente faz uma divulgação contínua. Inclusive, no último Congresso de Entomologia, Brasileiro de Entomologia, agora em Fortaleza, nós tivemos um dia inteiro, 1 dia e meio de simpósio de abelhas e polinizadores, da qual todos os resultados da chamada 2017, foram apresentados. E com a participação de pesquisadores, IBAMA, órgãos públicos, então, empresas. Foi muito interessante, porque a gente permite que essa discussão amplie. E, além do mais, não adianta só a mídia dizer que a abelha é importante para a nossa sobrevivência. Ela é. Já falei para o ministro tomar mel, ele está tossindo, e própolis, e ele agora ele me falou que é apicultor também, então ele tem mais coisa para nos contar. Então, sim, é levar a importância desse segmento industrial, desse segmento econômico, em que envolve desde o pequeno agricultor, o pequeno produtor, ao grande. Nós temos apicultores no Brasil com 3, 4 mil colmeias. É uma produção industrial. Então, nós temos envolver toda a sociedade brasileira na importância da conservação da biodiversidade e na conservação dos polinizadores. Então, vocês serão convidados para mais reuniões. Uma vez por ano a gente faz uma integração, uma apresentação de projetos, e isso tem enriquecido muito, porque permite essa construção coletiva e uma construção trazendo, inclusive, demandas da sociedade. E, em especial, eu queria agradecer toda a equipe do CNPq, Valdo Pessoa e da Ângela, que está aqui presente, escondidinha ali, de todos os técnicos que nos ajudaram e que pegaram a organizar a reunião dos consultores e toda a organização e implementação dos projetos, ao Fábio, a equipe do Bruno, a equipe toda do Marcelo, porque sem vocês a gente não ia fazer isso. E cada vírgula desse edital, como o outro, a gente discutiu. Então, realmente, não é uma construção coletiva, é uma construção conjunta do setor público com o privado. E aí a gente está chegando nesse momento, assim, eu só queria agradecer, e eu tenho certeza que nós vamos ter um dia bastante produtivo nessa reunião, então. Então, muito obrigada, e a gente continua aqui interagindo. Tem várias, a Márcia falou assim, esse grupo aqui é bem diferente do outro, porque tem gente de diferentes segmentos, tecnologia de alimento, engenharias e biólogos também, então nós vamos ter uma
um trabalho bem rico nessa parte de integração. Muito obrigada. Com a palavra, o senhor Evaldo Vilela, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero pedir desculpas pelo atraso. É que, vindo pelo Eixão, teve um acidente e nós tivemos que desviar a rota, e isso deu um atraso. Mil desculpas. E pedir desculpas também, que eu estou de máscara, porque hoje eu acordei muito gripado. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? E agradecer muito aqui ao ministro Paulo Alvim pela essa oportunidade, dizer o quanto é importante a gente celebrar esses momentos, porque o trabalho que está por trás de tudo isso é muito grande, né? Então, aqui agradecer muito aos servidores do CNPq, a Ângela está ali, que eles se desdobraram, porque nós estamos com mais de 70 chamadas esse ano, né? E muito próximas umas da outra. Isso trouxe para a gente um trabalho maior após a pandemia, inclusive, que nos desestruturou muito, né? A gente perdeu muito a organização em função da pandemia. Então, é um momento importante a gente realçar essa parceria, agradecer muito ao Marcelo Morales, nosso secretário, pela parceria permanente com o CNPq, e não só a parceria, mas exatamente a gente trazer a público essa parceria, né? Porque o CNPq fica muito agradecido por também ser protagonista desses momentos de fomento, né? Agradecer a Ana Lúcia, porque a gente tem trabalhado, ela é espetacular, uma pessoa muito dinâmica e que nos movimenta, né? Nos entusiasma e nos inspira muito pelo trabalho da ciência. E vejam quão importante o fomento, né? Ele vem, o Ministério colocou R$1 milhão, né, Marcelo? As empresas também. Quanto que as empresas? 1.200. Desculpa, porque eu saí correndo do carro e deixei minha pasta para trás. Eu estava com todos esses. Está atrasado, vem correndo. Então, larguei minha pasta para trás. Tinha esses dados todos, né? Inclusive o número de projetos. Aqui também agradecer muito aos coordenadores que ganharam os projetos, concorreram, ganharam os projetos. Vários deles já têm projetos de chamadas anteriores. Então, é isso. O poder do fomento é espetacular, porque ele ajuda a direcionar a pesquisa nacional, ele ajuda o pensador a encontrar melhor o seu caminho, o seu rumo, né? Porque sem fomento, sem o financiamento, não é possível fazer ciência, fazer tecnologia, fazer inovação. A gente precisa do fomento, né? E nesse caso aqui é muito bonito, porque as abelhas, né, por tudo que a gente conhece das abelhas... Elas que trabalham. Elas que trabalham, né? E você vê que até é muito interessante isso, que até o Marcelo Morales, que é médico, né, falando das meliponas aqui, né, tá vendo? Então, isso traz para a sociedade brasileira a relevância que as abelhas têm, né? Eu tenho um dado, mas não está aqui comigo agora. Se não fossem as abelhas, as melíferas principalmente, né, as abelhas que a gente conhece mais de perto, porque tem as nativas, né, que são as meliponas, que têm um papel também muito importante na biodiversidade brasileira, mas elas produzem menos do que as outras que são mais domesticadas, né? Mas o papel dessas abelhas é fundamental para a agricultura. Tem muita coisa que a gente come que, se não fossem as abelhas não seriam produzidas, né? Então, há uma gama de plantas que necessitam das abelhas para fazer a polinização e, com isso, continuar. Tem um caso que eu acompanho de perto, que é do Geraldinho, lá no Serra do Cipó. De vez em quando ele mora num lugar muito bonito, a gente vai lá ver o que tá fazendo, né? Ele tem uma equipe grande. E o interessante, ministro, aqui, eles estão produzindo própolis, né, do alecrim. Aquele alecrim lá naquela região, ele é especial. E 1 grama do própolis está sendo vendido para o Japão mais do que ouro.
vale mais do que ouro. 1 grama é maior, comparado, né, o própolis com o ouro. Então, vocês veem um valor que internacionalmente se dá também ao própolis brasileiro. Então, é uma indústria, é renda para o produtor, muitas vezes pequenos produtores, a maior parte pequenos agricultores, né, que necessitam de renda para para gerenciar os seus negócios e a sua família. Então, o CNPq está muito feliz pelo dia de hoje, tratando de um tema tão importante. Parabéns aqui ao grupo, essa associação Abelha, né, que disponibiliza recursos da iniciativa privada. Isso no Brasil não é comum, e ao fazer essa parceria a gente pode disponibilizar mais recursos para a ciência brasileira, no caso aqui direcionados às abelhas. Então, agradecer muito a oportunidade de estar aqui e pedir desculpas mais uma vez pelo meu atraso. Muito obrigado. Ouviremos agora o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim. Eu estou meio sem voz, mas, Marcelo, eu estava aqui ouvindo a Ana, né, e passou um filme na minha cabeça. Porque há uns 20 anos atrás, eu era gerente nacional do agronegócio do Sebrae. E uma das ações fortes que a gente tinha era um programa chamado APS, onde a gente estimulava para complementar a renda do pequeno produtor rural a apicultura. E era interessante, né, estava me passando esse filme aqui, quando a gente fazia o Congresso Brasileiro de Apicultura, que o Sebrae era o principal patrocinador, era difícil fazer a agenda científica, porque a gente contava nos dedos pesquisadores brasileiros. A gente conseguia trazer de fora, mas a gente contava nos dedos os pesquisadores brasileiros envolvidos com essa temática. Então, quando você me fala que são 97 projetos, eu fico numa felicidade, porque houve uma percepção pela ciência do papel, né, não só na agricultura, na polinização. Eu brinco, aquele negócio da gente ser da roça. Maracujá sem um abelhão não tem. Né? Então, tem várias culturas que dependem a capacidade de produtividade, literalmente, por mais que a gente tente enganar a natureza, criando artifícios para trazer o processo de polinização, mas é diferente. Então, eu fico muito feliz mesmo, Evaldo, Marcelo, você ter me chamado para estar aqui. Eu não posso garantir, mas eu vou tentar conseguir mais dinheiro ainda esse ano para a gente aumentar essa chamada. Por quê? Eu não posso ter uma demanda de 97 projetos e, como a Ana bem colocou, com uma oferta muito qualificada, e o país precisa muito da apicultura. Quando você estava falando das diversas própolis, né? Eu sou mesmo apicultor, né? Então a gente lá na região tenho minha casinha de mel, tenho agregação de valor de vários produtos, já tentei de tudo, né? Mas não é fácil, você tem que ter 3.000, 4.000 caixas para você ter uma viabilidade, mas é um mundo que o Brasil ainda não descobriu. Os produtos, né, da apicultura e principalmente da meliponicultura. E aí, quando a gente olha a diversidade de biomas que a gente tem, a possibilidade, né, de uma meliponicultura atrelada ao bioma, com indicação geográfica, como a gente já tem própolis vermelha lá nas Alagoas, que a gente ajudou a desenvolver, e tem vários produtos. Eu produzo alguns desses lá em casa.
mas acaba só para os amigos. Mas é verdade, aqui tem um mundo, uma contribuição fundamental e transbordante para a área de medicamentos, para a área de cosméticos, para a área de alimentação, né? Então, eu fico muito feliz. Eu vou tentar ver, Marcelo. Marcelo fica me provocando, mas esse aqui eu vou correr atrás para te ajudar. Gente, parabéns, e parabéns aí os 10 coordenadores que estão. Pena que não são 20. Tá? Mas vamos ver se a gente aumenta o time. Obrigado. Está encerrada a cerimônia de abertura.